Eu acho que era uma eleição que tinha tudo para ter uma terceira via, mas eu não tinha tempo de TV, não tinha tempo de rádio e não tinha orçamento para conseguir apresentar minha candidatura. Então eu terminei minha campanha ainda como um candidato com algum desconhecimento na cidade, né? Enquanto que Melo e Maria do Rosário são amplamente conhecidos, atual prefeito e deputada há quantos mandatos, né? Ex-ministra de Estado. O cenário que se avizinha é um cenário positivo para a direita brasileira, né? Liberais, conservadores, mesmo movimentos de centro, enfim, é desfavorável para o governo e desfavorável para uma Suprema Corte que agora também está ficando desnudada. A sociedade brasileira normalizou condutas de abuso do judiciário nas suas diversas instâncias, porque simplesmente a coisa é um videozinho engraçado aqui, é uma sketch de humor, é o tribunal querendo dizer o que tu pode e não pode falar, o que tu pode e não pode pensar, o que é crime de opinião, coisas... Aliás, tem tipificações penais que sequer existem na lei, que eles tratam como se fosse crime. Crime de opinião, discurso de ódio não é crime, fake news não é crime. Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores nas mais diversas plataformas. Hoje nós temos o terceiro episódio do podcast do IFL Gramado. Meu nome é Felipe Oliveira e eu sou diretor de formação do IFL. Mas afinal, o que é o IFL? O Instituto de Formação de Lideranças, o IFL, ele contribui para a formação de líderes independentes, tendo como pilares a excelência em gestão, a liderança, o empreendedorismo e o liberalismo. Em todo o Brasil, nós temos IFLs e núcleos ativos. Convido a todos vocês que ainda não seguem o nosso canal do IFL Gramado, que nos sigam nas redes @IFL Gramado. Para que nos sigam, claro, e acompanhem o perfil do nosso núcleo, principalmente no Instagram, que é a nossa plataforma mais ativa, agora junto com o YouTube, além do TikTok. O seu apoio para a divulgação da nossa página é muito bem-vindo. Por isso pode ficar à vontade para nos marcar nas suas postagens e isso vai contribuir para que o nosso instituto fique ainda mais conhecido juntamente com as nossas ideias. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciarmos o bate-papo com ele, eu vou apresentar aqui o meu colega de diretoria, o Guilherme. O Guilherme é o diretor nosso de eventos do IFL Gramado e ele vai estar aqui hoje no nosso bate-papo com o convidado. Agora que a gente vai nos apresentar, eu vou apresentar o nosso convidado, que é o deputado estadual Felipe Camozzato. O Felipe é administrador, com especialização em finanças pela URGS e pós-graduação em liderança competitiva global pela Georgetown University. Ele possui experiência como sócio-diretor em um grupo empresarial de serviços ambientais, que é composto por 13 empresas com atuação em 14 estados da federação, sendo uma delas líder do seu segmento aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um dos fundadores do Partido Novo no Rio Grande do Sul, também foi uma das lideranças organizadoras das manifestações pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, e em 2016 ele tornou-se o primeiro mandatário eleito pelo Novo, sendo vereador de Porto Alegre por 2 mandatos. Atualmente ele ocupa o cargo de deputado estadual e foi candidato à Prefeitura de Porto Alegre no ano de 2024. Na Assembleia, o Camozzato é a voz nossa de quem paga a conta. Então, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui de novo, desfrutando da convivência contigo. Aí, gente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo. Então, fique à vontade para ir perguntando e a gente fazer esse pinga-fogo. E eu sou particularmente fã do IFL. Até estava fazendo a divulgação para quem está nos assistindo. Não sei para qual câmera eu olho, se é para aquela. A gente vai começar um bate-papo aqui, mas divulguem, incentivem as pessoas a participarem. Se tu por acaso está nos assistindo e não participa, avalie de participar, porque é um excelente local, ambiente, instituição para tu te desenvolver e conseguir melhorar a tua rede de contatos, debater as ideias que interessam para o nosso país. Então, é um prazer estar aqui. Valeu. Felipe, ontem tu postaste um react sobre a collab feita entre o Porta dos Fundos e o STF. Como é que tu vê essa necessidade constante de ministros e da Suprema Corte de estarem na mídia? Isso não constitui algo que vai contra os princípios que nortearam a criação do tribunal, que deve, em tese, ser o guardião da Constituição? Com certeza. Acho que a gente... Faz algum tempo que a gente perdeu a noção do razoável aqui no Brasil, E é até interessante que a gente teve recentemente alguns movimentos na política global que também vão nesse sentido, de
certos comportamentos sociais e mesmo os comportamentos institucionais terem saído de prumo, e aí a reação acaba sendo, por exemplo, né, a eleição do Milei, né, com motosserra na Argentina, falar que vamos combater essa casta que suga e drena o recurso do cidadão. O Trump, recentemente eleito nos Estados Unidos, aliás, não lembro se foi o Trump ou se foi o J.D. Vance, que falam sobre a revolução do bom senso. Virou um negócio tão louco, essa agenda woke, e esse negócio das instituições, né, se tornando cada vez mais personalistas e não se atendo a que é a sua razão de ser, que é ser uma instituição de Estado, com um compromisso constitucional, com um dever de uma postura de estabilidade, independente de governos e de teses ideológicas, né, que ela perpassa, inclusive, os diferentes governos, e essas instituições acabam entrando num jogo político sem disputar a eleição, que é o caso do STF. Né? O STF resolveu, basicamente, assim como o Banco Central já tinha resolvido no início da gestão Galípolo, né, com alguns memes e lacrações ali, o STF resolveu que virou alguma espécie de grupo de mídia, ou partido político, movimento social, ou o Grêmio Estudantil de diretório acadêmico, que começou a fazer esse tipo de conteúdo que é completamente razoável, que não tem nada a ver com a postura institucional que é necessária para uma Suprema Corte, que transmite um péssimo exemplo na cadeia do Poder Judiciário. Né? Hoje a gente se sente muito à vontade, ou melhor, a gente normalizou, e eu digo a gente, assim, a sociedade brasileira normalizou condutas de abuso do Judiciário nas suas diversas instâncias, porque simplesmente a coisa... É um videozinho engraçado aqui, é uma sketch de humor, é o tribunal querendo dizer o que tu pode e não pode falar, o que tu pode e não pode pensar, o que é crime de opinião, coisas... Aliás, tem tipificações penais que sequer existem na lei e que eles tratam como se fosse crime. Crime de opinião, discurso de ódio. Discurso de ódio não é crime, fake news não é crime. Mas já virou. Né? Assim, então existe o entendimento da letra da lei e existe o entendimento que a corte dá conforme a criatividade de seus membros. Então, assim, a gente saiu já do prumo da razoabilidade, e isso é muito perigoso, porque a gente está numa lomba escorregadia para o desastre democrático, né? Que é justamente um Estado formado por pessoas que não são atingidas pela lei. Elas são acima da lei e outros são os súditos. Né? Então, uma casta que manda, outra casta que obedece. Então esse comportamento é terrível, é um péssimo exemplo, e um exemplo dessa normalização de condutas abusivas sei lá, tá muito calor, vamos suspender as aulas, e não volta às aulas por uma decisão liminar de plantonista da justiça, como se fosse assim, né? Não se consulta a Secretaria de Educação, não se consulta as escolas, não sequer se respeita que tem escolas que têm ar-condicionado e condições de ter aula, e aqueles alunos têm a sua liberdade de ter aula violada da noite para o dia, porque um juiz de plantão resolveu que podia ter. Por que esse juiz resolveu dar essa liminar? Porque se sentiu confortável no ambiente social que o cerca de tomar uma decisão, porque afinal de contas, não faz muito tempo, fechamos bares, restaurantes, a gente disse em que gôndola podia ou não podia comprar, né? A gente, o CNJ toda semana se concede um novo privilégio, é um auxílio creche retroativo, é um novo benefício, é um novo entendimento de algum penduricário. Então, assim, a gente normalizou o absurdo, a ponto de que vários comportamentos são adotados sem que o Congresso delibere sobre eles, Congresso que é eleito pela população para tomar as decisões para representá-lo. Então, assim, é um poder sem origem. Não tem mais o balanço dos três poderes, né? Isso está claramente... Exato. Né? Os freios e contra-freios. E por vezes, quando vocês decidem e não é vontade daquilo que eles querem, aquilo vira inconstitucional, né? Exato. Vira inconstitucional. Aliás, de novo, né? A gente vive talvez um dos momentos mais delicados para a curta vida da democracia brasileira desde a Constituição de 88, né? Porque a gente tem claramente um poder que não sabe os seus limites constitucionais ou faz questão de desrespeitá-los, que acha que é um poder moderador e que está acima dos demais poderes, e que a solução constitucional para os seus abusos, ela não tem coragem de exercer o poder que lhe é conferido pela Constituição, que é o Senado. Então o Senado se omite, ou se acovarda, ou fica sob chantagem de outro poder que acha que é o moderador da República. E a presidência, o executivo, está ali se aproveitando da maré boa, né? Só que a maré boa, ela dura enquanto a maré... Até não atingir, exatamente. Né? Exatamente. Porque uma coisa que a gente sabe sobre esse tipo de situação, né? As circunstâncias de extraordinariedade institucional, elas podem ser convenientes durante um tempo, até que chegue num adversário, até que chegue num aliado teu, ou até que chegue em ti.
Porque, inevitavelmente, o que a história nos mostra é que sempre que a gente relativiza certas condutas que estão fora da lei, chega uma hora que a gente vai ser vítima ou alguém que a gente gosta será vítima. É só uma exceção. Exato. Né? A Carmen Lúcia dizendo, né? A gente pode... a liberdade de expressão é importante, mas durante o período eleitoral é importante que a gente seja um pouco mais autoritário. Né? Bom, o período eleitoral não acabou até hoje, então, né? Complicadíssimo, né? É um tópico polêmico e sempre que entra nesse assunto a gente se pergunta como, né? Como vai resolver, né? Porque há uma indicação do executivo, teve um determinado partido ou enfim, né? Acabou indicando muito ministro no STF, né? E isso tende a tomar muitos anos ainda, pelo menos, para ter um equilíbrio só em função disso, né? Depende. Se a gente tiver, talvez, senadores ficha limpa que consigam provocar um impeachment lá. Com certeza. Eu acho que a eleição de 2026 vai ser uma eleição que, além do debate presidencial, que chama muita atenção, vai ser uma eleição em torno do Senado, né? De quais são os candidatos que defendem ou não defendem impeachment de ministro do Supremo que abusa o poder. Ponto. Tu acredita que a população vai pedir isso? Vai pensar nisso na hora de votar? O que a gente já vê em pesquisas de diversos institutos é que cerca de metade da população já está sensível a essa pauta. Bom, com metade da população, numa eleição do Senado, onde 2/3 do Senado é renovado e cada eleitor tem 2 votos, eu acho que isso pode provocar sim uma maioria de direita no Senado. E o próprio Supremo sabe disso, está antevendo isso e já está reagindo a isso, tentando, né, tornar muito candidato inelegível, tentando gerar tipos de constrangimentos diversos políticos eleitorais, tentando, enfim, cercar a liberdade de atuação político-partidária de vários grupos e lideranças, né? Isso nada mais do que uma espécie de, né, blindagem para um futuro que está ali à véspera de acontecer. Tem 1 ano e meio pela frente, bastante tempo, e acho que tem alguns fatores que vão ajudar a embalar esse movimento. O primeiro deles é que o governo federal já contratou uma crise econômica. Perfeito. Ela está contratada. A questão é que negócio. Está instalado. O contrato está assinado. Só falta a dosagem, né? E o prazo, né? Por quanto tempo e quanto que vai doer, né? Segundo ponto, uma vez que tu tem uma crise econômica, aí, bom, it's the economy stupid, né? O cidadão comum vai ver a inflação estourando, vai ver o taxa de juros. Bateu no bolso. Bateu no bolso, ele vai pensar, quem é que eu culpo? É uma mão no bolso e outra na urna, sempre. Então assim, quem é que eu culpo, né? A primeira coisa a culpar é quem tá na cadeira. Quem tá na cadeira vai ser culpado. Então, Lula, grupo político Lula, tudo mais. Bom, em alguma medida, vai respingar também nos demais poderes da República. Vai respingar na Câmara dos Deputados, vai respingar no Senado, né? Vai respingar até na eleição de governo do Estado. Então, assim, eu imagino que em 2026 nós teremos uma circunstância eleitoral que vai incentivar a renovação de alguns quadros e algumas pautas. E a gente, enquanto sociedade civil, e o IFL tem uma participação muito grande nisso, tal qual N outros grupos sociais, que é de construir essa agenda de consensos mínimos também, para que ajude o eleitor a compreender qual é a agenda de 2026, a entender que o candidato que precisa votar na urna é um candidato que não tenha receio de votar em impeachment de ministro. E isso passa por ser gente de ficha limpa, necessariamente, né? Porque senão vira refém, né? Idealmente sim. Mas não vamos ser ingênuos de achar que todo mundo que vai estar lá vai ser ficha limpa. Não, óbvio que não, né? E o impeachment da Dilma não aconteceu pelas mãos também de só pessoas ficha limpas. Às vezes o contexto ele é tão intenso que mesmo a pessoa errada faz a coisa certa, né? E se cria uma aura, um contexto, né? Que se tu não fizer aquilo, tu acaba sendo crucificado, né? Então, independente do... Não, a pessoa está salvando a própria pele naquele momento ali, né? Exatamente. Porque em última instância, salva a tua cabeça antes de salvar a do outro, né? Sentido figurado, tá? Supremo. Não estamos pregando uma revolução ao estilo francesa com enforcamentos, decapitações e etc. Né? Não, definitivamente não. A gente só está tentando trabalhar e hipotetizar alguns cenários na questão mesmo de buscar fundamentalmente uma normalização institucional, né? Porque eu acho que é isso que a gente deseja, né? E aí tem uma coisa importante. Normalização foi forte, né? Normalização foi a palavra, não, é fato, né? Mas, deveria ser mas isso. Mas a gente só quer uma normalidade, uma normalização institucional, né? Que cada um faça o seu papel e que se atenha a ele, né? E a gente está vivendo um momento
global muito interessante, né? Essas guinadas à direita, de certa forma, né? Embora a imprensa nacional, especialmente, goste de tratar tudo como a extrema-direita, né? Os fascistas, tudo. Vamos ler as nuances aqui, né? Nas eleições europeias, desde a eleição do Fratelli d'Italia ali com a Giorgia Meloni, passando pelas eleições, né, para o Parlamento Britânico, ou que tem já de indícios, agora mais recentemente a eleição da Alemanha, onde, né, a CDU e o CSU voltam a ter o governo, e o recado de quem será o primeiro-ministro, né, da liderança conservadora alemã, é assim, espero que a gente tenha entendido esse aviso, né, de que independente do que né, vocês inteligentinhos da academia ou vocês formadores de opinião da mídia acham, a população já está de saco cheio dessa relativização das normas sociais. Esse negócio de que né, tudo certo aceitar qualquer tipo de imigrante, mesmo que ele seja um criminoso ou seja ilegal, esse negócio de normalizar a agenda woke, esse negócio de normalizar que eu pague o welfare state, o bem-estar social de quem não trabalha, né, e eu estou sofrendo com isso. Isso tudo é uma agenda que a população em vários países do Ocidente estão dizendo chega, estão dizendo, segura aí. Né? Isso aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. Né? Isso é um momento importante para o Brasil, porque a gente está, guardadas as proporções, vivendo isso também. Mas mesmo assim a gente está na contramão em muitos sentidos, né? Ainda. Sim. Ainda o mundo está indo para cá e a gente ainda continua vindo para cá. Mas é por conta da janela eleitoral, né? Perfeito. Porque a gente tem uma 2 janela anos de eleitoral descompasso, tardia. né? Exato. A gente tem 2 anos de descompasso eleitoral. Um ano, vamos dizer independente, assim. a gente sempre tem um atraso. Né? Mas nesse caso, esse descompasso eleitoral com a Argentina e os Estados Unidos, e mesmo alguns desses países europeus, pode ser um benefício, porque pode ser o exemplo para a população. Lá mudou e deu certo. Exato. Para a população mais apolítica ou não tão ideológica, dizer assim, poxa, olha só, o argentino que ano passado não conseguia vir para o Brasil para a praia, hoje ele vem e ele limpa as prateleiras da van. E a gente não vai mais para lá. Que ele virou rico. Né? E a gente, que muitas vezes ia lá, porque lá estava tudo barato, agora está caro. Qual foi esse processo de enriquecimento da população argentina? Ou de empobrecimento nosso, né? Combinado, no caso, né? Então, isso é muito interessante. Isso tem um fator pedagógico também adicional. Então, assim, eu acho que de uma maneira macro, o cenário que se avizinha é um cenário positivo para a direita brasileira, né? Liberais, conservadores, mesmo movimentos de centro, enfim, é desfavorável para o governo e desfavorável para uma Suprema Corte que agora também está ficando desnudada, né? Seja porque agora o próprio governo Trump tem feito um enfrentamento e os congressistas republicanos têm, né, colocado projetos em pauta e assuntos em comissões que são desconfortáveis para a própria Suprema Corte brasileira, com decisões, por exemplo, de censura a empresas americanas, que pode gerar retaliação, inclusive de vedação ao passaporte ter acesso no país. Né? Então, isso é interessante. Eu acho que é um momento propício para essa transformação e a gente tem 1 ano e meio para se organizar. Tá. Felipe, a gente frequentemente é abordado, e eu percebo isso, que aparentemente a direita tem mais facilidade com as redes sociais, né? Por que tu acha que isso acontece? Tu que é um cara que trabalhou com redes sociais, que trabalha muito, que, né, pode-se dizer assim, né, o teu surgimento vem de lá do impeachment da Dilma, e aqueles movimentos, eles talvez tenham sido os primeiros movimentos políticos brasileiros que se iniciaram a partir das redes sociais, né? Tu, como um especialista nessa área de marketing político em redes sociais, como é que tu enxerga isso? Existe isso mesmo? Tu acha que de repente as pautas de direito são mais aderentes porque conversam mais com as necessidades diárias do povo? Ou existe simplesmente um acomodamento dessas elites que não querem ver os seus privilégios retirados e usam isso como um subterfúgio para tentar, por exemplo, né, censurar as pessoas? Eu não saberia dizer com certeza se a direita é melhor do que a esquerda no uso da rede social. Tá? Agora, num ambiente de livre debate de ideias, a razão prevalece e a verdade se sobressai. E nesse caso, né, a direita é mais competente em conseguir mostrar as incoerências e muitas vezes conseguir mostrar os fundamentos e argumentos que levam o cidadão a entender que, nossa, isso aqui faz sentido, né?
E as analogias vão desde o mais simples ao mais sofisticado, né? Mas eles são muito bons de narrativas, né? São ótimos de narrativas. A narrativa ela fica muito difícil de ser enfrentada com a fato. verdade, né? Porque Ela não sustenta na verdade. porque tu pode brincar o quanto tu quiser com as narrativas, mas no final do dia, né, o médico de Cuba foge de Cuba. Né? No final do dia, eu não conheço nenhum brasileiro que esteja fugindo dos Estados Unidos procurando os direitos trabalhistas. Né? Então, assim, tem certos elementos que são algumas verdades intuitivas. Né? O brasileiro, querendo ou não, a cultura do brasileiro é uma cultura do trabalho. Tu tem malandragem, tu tem um jogo de cintura, tem tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo, a maior parte do brasileiro é um povo que entende que se tu trabalhar duro, tu vai conseguir ter renda, né? Que o trabalho, ele precede sucesso, de que a família é um pilar importante da sociedade, que tu ter atenção com seus filhos vai fazer com que eles tenham mais chance de serem prósperos na próxima geração da tua família, tu tem um aprendizado dos teus antepassados, de olhar para trás e dizer, olha o que eles erraram, acertaram. Então, assim, tem certas questões, fora a religiosidade do povo brasileiro, que ajuda também a criar alguns consensos sociais mínimos, né? De não roubar, não matar, né? De respeitar o próximo, né? Da cordialidade, de certa forma, né? Bom, essas variáveis todas nos ajudam, em certa medida, no debate público aberto e livre, espontâneo, as pessoas conseguirem diferenciar, né, vamos ser super superficiais agora, né, de que a esquerda defende bandido e a direita defende segurança. Que se tu roda uma pesquisa agora em qualquer lugar, qualquer praça no Brasil hoje, né, de quem é que defende bandido, quem é que defende polícia, vai dar a esquerda defende bandido, a direita defende polícia. Se tu rodar qualquer pesquisa nesse momento, né, quem é que se preocupa em desenvolvimento econômico, quem é que se preocupa com social? Social esquerda, desenvolvimento econômico direita. Então tem certas questões macro que existe um consciente coletivo em torno do assunto. E a direita tem conseguido cada vez mais mostrar que a preocupação do social da esquerda é uma preocupação demagógica, hipócrita, e que eles têm dificuldade de chegar nos meios, enquanto que a direita consegue muitas vezes chegar nesses meios, ainda que de forma muitas vezes populista, demagógica também ela, em alguns movimentos, né? Então, assim, esse debate amplo, aberto, ele favorece a direita por esses fatores. Não significa que vai ser sempre verdade que nós vamos sempre ganhar todas as disputas, né? Ainda mais quando tu vai para um debate eleitoral, onde tu tem volumes de recursos aplicados em peças de marketing espetaculares, com bons atores, com boas histórias, com peças emocionais bonitas que envolvem gatilhos né, emocionais, familiares, enfim, diversos, que podem levar a outros rumos eleitorais. E aí a direita tem que ser um pouco mais esperta também, amadurecer um pouco mais, de entender que muitas vezes a gente briga por preciosismos, né? De o camarada que concorda 80% comigo é meu inimigo porque 20% a gente tem uma agenda divergente. Né? Enquanto que a esquerda muitas vezes olha e diz assim, não, vou brigar com quem tem 80% de divergências, 20% são meus aliados, só vamos diminuir aqui o espaço deles no nosso governo. E a direita brasileira está amadurecendo, está crescendo, está amadurecendo. E eu acho que é uma questão de tempo mesmo, né? De processos eleitorais, de ciclos de aprendizado. Nós somos muito jovens enquanto democracia, com eleições diretas ainda, né? E mais jovens ainda quando a gente pensa de players no mercado eleitoral disputando eleições. Quantos candidatos que são posicionados na direita nós temos no debate público no Brasil, se a gente contabilizar de 88 para cá? Foram poucas eleições que tiveram. Não, e a gente teve São 3, 4 eleições, né? Então ainda é muito novo para o eleitorista. Mas ele está abraçando rápido essas ideias. E a gente teve um amadurecimento também de que a direita conseguiu se apresentar após um regime militar, onde os militares eram taxados como de direita, né? Então a gente teve que superar todo esse estigma que veio de lá, né? Enquanto que a esquerda, por exemplo, Lula foi candidato desde 88, né? Sempre, até se eleger finalmente em 2002, né? E isso serviu de um aprendizado para eles, né? Tanto que eles se uniram e finalmente em 2002 chegaram ao poder e ganharam 5 das últimas 6 eleições. Né? Então são coisas que realmente a gente tem que entender que é mais ou menos um cara mais jovem brigando com uma pessoa mais experiente, né? É um embate que envolve essa questão do amadurecimento todo, então eu concordo muito contigo em relação a isso. Não, apesar de o povo estar acordando e vendo muitos fatos e alguns poucos mudam a opinião, eu também enxergo que tem muita gente enviesada e eles continuam enviesados e não mudam de forma alguma, né? Esse cara não vai mudar e vai continuar seguindo ele, né? Enfim, Mas a tendência é ele ser minoria. No curso do tempo, o que a gente está vendo é o seguinte, tu tem, por exemplo, né, a população evangélica crescendo,
evangélicos estritamente ligados à pauta conservadora, votando em candidatos de direita. Né? A pauta do liberalismo econômico se tornou cada vez mais compreendida pelo eleitor. Mais informação. Tu tem cada vez mais o eleitor sentindo aquela indignação de que eu pago caro e não tenho retorno sobre o que eu pago de tributo e eu sou achacado pelo Estado. E tu tem uma elite que é favorecida nesse processo, né? Uma casta empresarial, muitas vezes, e uma casta do serviço público, que se beneficia desse velho patrimonialismo brasileiro de esse status quo me favorece. Eu vou manter aqui meu mercado com reservas, fechadinho, eu vou fazer meus acordos com o governo e ao mesmo tempo eu sou uma elite privilegiada que eu surfo ali em ficar abocanhando fatias do orçamento para me autoconceder meus privilégios e eu não mexo daí com quem decide alterações disso aí. Então não vou comprar as broncas da população. Essa classe média, que é essencialmente servil, nós vivemos uma servidão moderna de um povo trabalhador, mais uma classe média, que basicamente são produtores. É o feudalismo moderno, exatamente, contra a cara, né? Que é de entregar parte da sua renda, do seu patrimônio, sempre entregando para os senhores lá e migalhas de volta, né? Uma quantidade cada vez maior. Cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso. Cada vez mais tem mais informação circulando sobre isso. Então, cada vez, e com a questão, por exemplo, dos evangélicos que eu falei antes, tu tem um cenário onde o universo eleitoral da esquerda, daqui para frente, ele está numa perspectiva de redução de público. E da direita, especialmente perfil conservador, numa crescente de público. Somado a isso, tu tem um debate amplo nas redes sociais que faz com que se externem essas posições, os argumentos e tudo mais. Também favorece o nosso lado. Por isso que eu acho que, no longo prazo, nós só não venceremos por conta de autoritarismo que incide em censura, boicote, essas armas eles usam muito bem. Exatamente, entendeu? O uso da coerção estatal, do seu aparato para impedir a livre concorrência das ideias e dos partidos. Isso aconteceu agora na Romênia também, né? E do assistencialismo. Então, exato. Mais possibilidade nossa. E aconteceu em 2022 também, quando se fez um monte de censura de conteúdos na eleição presidencial, onde se fez... também. Não, Nordeste, radiodifusão foi reduzido um monte de um lado, né? Não só isso. Não podia falar que o Lula era amigo de ditadura nicaragüense. Não podia falar que o Lula tinha relações próximas com o Venezuela. Que ele era um ex-condenado. Não podia falar que ele era um descondenado. Então, assim, são coisas assim, a gente vive um universo de fase de contas, que eu falei, né? A revolução do bom senso olha, vamos parar de fingir que o Lula não é ladrão, vamos parar de fingir que esse governo é imoral, vamos parar de fingir que aqueles ministros supremos não são supremos, são aliados políticos que estão fazendo política com uma toga. Então, é um pouco disso que a gente tem que exercitar. Nós vencemos, né? E aí a sociedade civil tem um papel importante. Apesar das tentativas de intimidação que o Supremo faz, através de inquéritos ilegais, que lideranças políticas fazem, através de, muitas vezes, a chantagem de recurso público, de ajuda, de emenda, disso, daquilo, a sociedade precisa estar engajada, unida e precisa estar vibrante, ativa. Porque no momento que a sociedade se cala, a política ela mas eu concordo, câmara de ressonância. Eu concordo com o Oliveira com relação às redes sociais. Eu acho que a direita sim faz um trabalho melhor, né? E eu acho que a esquerda sabe muito bem disso. E tenta censurar. Tanto é que, por exemplo, assim, agora, numa época, não foi nada de coincidência, né? Caiu o X, né? Caiu a rede do Twitter. Veja bem, em que momento para cair, né, para ser censurada a rede porque não tinha um representante legal no Brasil ou porque não sei o quê. Sim. Né? Então, conveniência eleitoral ali, né? Então eles entenderam que isso é um mecanismo que funciona, que as pessoas conseguem se informar melhor e eles boicotam isso porque não sabem jogar tão bem o jogo quanto a direita. Eu acho, minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu vejo que a direita surfa melhor essa onda do que a esquerda. Felipe, tu teve uma primeira experiência concorrendo a um mandato executivo agora 2 anos atrás na eleição em Porto Alegre, né? Ano passado. Ano passado, desculpa, é verdade. A gente parece que vai se atrapalhando. A enchente mexe com o calendário, né? Ela mexe com o calendário da gente. Como é que tu enxergou esse teu debate no 1 para 1, assim, especificamente com a Maria do Rosário, né? Porque tu tentou antagonizar com ela o tempo todo, né? Até... Claro que não, sei que não foi uma coisa consciente, porque casualmente a gente conviveu lá na época do ano passado, lá quando a tua candidatura estava se consolidando, lá a gente estava viajando e aquilo foi um movimento que realmente buscou
talvez criar o fenômeno Zema, né, ali em Porto Alegre, te elegendo, mas de uma certa forma tu acabou tirando ali o Melo da linha de frente, né, que tinha que enfrentar uma enchente e dar uma série de explicações que eram desconfortáveis, e trouxe para o centro do debate contigo a Maria do Rosário, né, dificultando ali com que a esquerda acabasse tendo um ataque mais direcionado a ele. Como é que tu viveu essa experiência? O que tu pode falar para nós, assim, como é que essa turma da esquerda, que fundamentalmente são aqueles nossos opositores de ideias, né? Porque eu sempre digo, a gente não é inimigo de ninguém, né? A gente só pensa diferente, né? Como é que tu percebeu isso? Como é que foi essa experiência para ti, assim? Foi uma experiência muito interessante, assim, muito rica, né? Porque assim, a gente tinha um cenário na eleição municipal que era um cenário basicamente, né, de, olha, hoje a gente vai seguir fazendo mais ou menos o feijão com arroz que Porto Alegre vinha fazendo, né, dando sequência no governo Sebastião Melo, que na minha opinião, um governo regular, tá? Sem muito brilho, mas também sem muito desabono, né? Teve a questão do escândalo de corrupção na Secretaria de Educação, péssimo desabono, péssimo exemplo, bati nisso em debates inclusive, mas, de maneira geral, virou a capital mais fácil de abrir negócios, reduziu impostos, teve privatização, teve uma série de avanços. Plano diretor, foi bem legal. E, por outro lado, nós tivemos, como antagonista desse processo de permanência do atual prefeito, uma proposta de ruptura dessa ordem institucional. Então tinha a continuidade com o Sebastião Melo e do outro lado tinha uma posição completamente antagônica de ruptura, não é ruptura institucional, mas uma ruptura de certos legados positivos que vinha se tendo na gestão, né? Primeiro Marquesã, depois Sebastião Melo, que era, todo o conceito de redução de impostos, de redução do tamanho do Estado, de privatizações, de parceria público-privada, de meritocracia do serviço público, tudo isso ia ser deixado de lado e ia voltar a ter o petismo. Que é, olha, vamos inflar a máquina pública, vamos fazer aquelas políticas assistenciais, e personalizado numa figura que tem extrema rejeição, que é a Maria do Rosário. Ficou muito fácil para mim, enquanto candidato, oferecer uma visão alternativa, que foi o que a gente propôs fazer. Né? Eu não fui para a eleição para antagonizar com a Maria do Rosário, simplesmente. Né? Eu fui para a eleição para oferecer uma agenda de desenvolvimento para a cidade, que não era nem a de Sebastião Melo, embora tivesse muitas coisas semelhantes, porque a gente acreditava e ajudou a construir muitas dessas coisas, mas que tinha muito mais qualidade, muito mais qualificação, uma linha mais pura ideologicamente, né, mais de direita, mais liberal, e obviamente, né, Maria do Rosário, que era a antítese daquilo ali. E a Juliana Brizola, que, né, teve toda a oportunidade de ser algum destaque, mas que não conseguiu sequer calçar a chuteira direito, porque ela tinha uma dificuldade de conseguir trazer uma agenda, né, e convencer as pessoas de que ela era uma terceira via, por exemplo. Né? Eu acho que era uma eleição que tinha tudo para ter uma terceira via, mas eu não tinha tempo de TV, não tinha tempo de rádio e não tinha orçamento para conseguir apresentar minha candidatura. Então eu terminei minha campanha ainda como um candidato com algum desconhecimento na cidade, né? Enquanto que Melo e Maria do Rosário são amplamente conhecidos, atual prefeito e deputada há quantos mandatos, né? Ex-ministra de Estado. Mas foi uma experiência interessante para ver, especialmente como são frágeis, mesmo nos quadros mais antigos do PT, as posições, os argumentos e a capacidade de debater. Porque, ali estava um candidato de primeira viagem para a Prefeitura de Porto Alegre, que tinha um mandato e meio de vereador e meio mandato de deputado, e eu deixei reiteradamente a Maria do Rosário sem conseguir responder perguntas nos debates, né? Ficando de queixo no chão. Por quê? Porque, de novo, né? A direita, especialmente quando está qualificada e tem coragem para fazer o enfrentamento, ela se sai melhor do que a esquerda, porque a gente tem a razão do nosso lado, a gente tem o argumento do nosso lado, né? E aí eu não conseguia responder coisas simples, né? Como, por exemplo, condenar a ditadura da Venezuela, coisa que era trivial. Para alguém que é candidato, me chama a atenção a ingenuidade de não ter pegado e dito naquela hora assim, não, Venezuela é uma ditadura, condeno, não deveria ser assim. Então, a vontade de não se ver mal com alguns aliados partidários era tamanha que ela jogou fora uma eleição, talvez, né? É curioso como o PT tem essa dificuldade, né, de transitar, às vezes, em coisas que são óbvias, né? Por exemplo, todo esse imbróglio da ditadura venezuelana, né? Porque isso eu acho, até tu deu um insight muito legal, né? Isso é muito mais um problema de se indispor com os seus correligionários do que propriamente se indispor com o país ou com aquele governo, né? Porque o que o Brasil como nação ou o PT como partido tem a ganhar tendo o apoio da Venezuela? Muito pouco, né? Se a gente for olhar racionalmente, né? E foi interessante porque no primeiro debate do Gaúcha eu trouxe o tema
E aí depois, no podcast da Gaúcha, em reportagens, ficou a semana inteira todo mundo discutindo por que o Camusato perguntou da Venezuela. A gente está a milhares de quilômetros da Venezuela. O que tem a ver a Venezuela com isso? E a Maria do Rosário me respondeu de certa forma assim, não tô concorrendo na Venezuela. E aí eu falei, mas deputada, moral não tem fronteiras. Porque ninguém quer um líder imoral. Quem quer votar num prefeito que passa pano por uma ditadura? Que comete atrocidades e tu acha que está tudo certo? Não, ninguém quer um líder imoral. Muito da crítica que o Melo sofreu nas enchentes era também pela questão da incompetência e manutenção de comporta. E na questão da educação. O que é isso senão a imoralidade no trato do dinheiro público com relação aos livros e na incompetência gerencial em reconhecer uma dificuldade de gestão e em conseguir fazer a manutenção de comporta? Bom, se o Melo é rejeitado por uma imoralidade de desvio de verba e por uma incompetência de manutenção de comporta, o que dirá da candidata que não consegue reconhecer nem a incompetência da Venezuela em tornar seu povo miserável, tendo sido um dos países mais ricos da América Latina, e nem a imoralidade de pegar e prender adversário político, caçar adversários eleitorais e ainda ter que ter brasileiros se refugiando na Embaixada Argentina para ganhar proteção para não ser preso. É isso aí. Deixa eu pegar um gancho que tu comentou durante ali, um dos tópicos foi privatização, né? E acredito que todos dessa mesa, em certo grau, ou talvez em todo grau, defendam privatização pela eficiência, enfim, né, da gestão do setor público, que deixa a desejar muitas vezes. Mas eu quero já trazer um contraponto com um exemplo, e aí eu vou botar um pouco de lenha na fogueira, né? A gente teve o caso aqui no Rio Grande do Sul das energéticas, né? Então a RGE, por exemplo, foi comprada pela CPFL, que hoje é controlada por um grupo chinês, né? Eu tive experiências pessoais aí, né? Eu digo, passei por algumas situações que antigamente funcionava muito bem o serviço sendo público. Podia estar chovendo canivete às 2 da manhã, o pessoal ia lá fazer manutenção na rede quando caiu uma árvore, alguma coisa. Em momento que foi privatizado, o pessoal acabou assumindo e seguem ao rigor da lei. Se a lei diz que pode resolver em 48 horas, vão resolver nas 48 horas, vão empurrar com a barriga até não poder mais. E via de regra, eu acho que tem que privatizar tudo, né? Mas foi um caso que faz com que a gente passe por uma experiência e às vezes se pergunte, né? Vale a pena privatizar tudo, né? Eu sei que tu já defendeu privatizar a DEMAI, por exemplo, né? A própria Corsã, né? Que tá passando, né, por processo da EGEA e tudo mais. Canela e Gramado vivem uma situação muito particular com a Corsã. Tá faltando água direto. Caos, direto. Né? Até essa semana o prefeito Gilberto lá de Canela recebeu os representantes da agência reguladora que é responsável pela fiscalização do cumprimento do contrato com a Corsã. E Canela ficou... Eu posso estar errado, mas eu acho que em torno de quase 500 horas sem água. Eu tenho tido falta de água diária, então, agora recentemente, tá? Cara, tudo bem, eles estão fazendo uma ampliação da adutora, tudo, né? Mas esses dias até num outro grupo aí o pessoal perguntou, cadê o contrato entre Gramado e a Corsã, por exemplo? O contrato até agora... O de Canela apareceu porque lá em Canela o Lucas, enfim, que é vereador, pegou o contrato, já dissecamos o contrato e inclusive foi muito legal, ele fez um robô que são uma ferramenta de IA que vai fazer a fiscalização do cumprimento daquelas metas. Né? E aí até o prefeito Gilberto pediu para que seja colocado ali na parte de fiscalização pela agência reguladora que a Corsã tem a obrigação de fazer o registro fotográfico de todas as obras, tanto do antes quanto do depois, porque ali no contrato diz que a empresa tem que entregar a via exatamente como ela recebeu. E aí, quando você chegar lá... Eu fiz o papel do advogado do diabo aqui para provocar o seguinte, né? Acho que a gente concorda que a maior parte das coisas tem que ser privatizada, que o privado é mais eficiente do que o público. Mas como é que fica nessa jogada quando a gente vê que em algumas situações deu errado, por exemplo? Primeiro a gente precisa dividir privatização de concessão, né? Privatizar é vender o ativo, liquidar ativo e entregar o controle. Ponto. É diferente de concessão. No caso das elétricas e da Corsã, nós estamos fazendo concessão. Então não é privatização. Esse é um erro muito comum que se tem, inclusive a imprensa trata dessa forma, né? E aqui ficou para 40 anos mais, né? Agora renovaram, né? E existe uma diferença fundamental. Por que é importante ter essa diferença? Por que a diferença é fundamental entre uma concessão e uma privatização? Porque para uma concessão ser bem sucedida depende fundamentalmente de sobre qual contrato ela vai estar regida. Porque se tu fizer uma concessão, tu está na verdade fazendo o quê? Tu está subcontratando um terceiro para fazer uma operação de serviço dentro de um patrimônio que é teu.
contrata uma diarista para faxinar a tua casa, de certa forma tu está fazendo uma concessão de serviço de limpeza na tua casa. Grosso modo, simplificando, analogia. Bom, se as regras não estão bem delimitadas e ela fizer um mau serviço, quebrar tua TV, quebrar tua mesa da sala, tu vai conseguir acionar um ressarcimento? Não. Se ela estiver não limpando os lugares que tu combinou para ela limpar, deixando tudo poeira, aranha, então, assim, vai ter esses estresses contratuais. Mas tu tem os meios para conseguir executar. Especialmente se isso foi bem conversado. Claro que eu estou fazendo uma analogia super simplista aqui, mas para dizer essencialmente que boas concessões, elas existem quando a gente vê bons contratos de concessão elaborados. E o Brasil tem uma série de diferentes tipos de contrato de concessão com diferentes taxas de sucesso. No caso das empresas de energia do Rio Grande do Sul, tu teve dois modelos distintos. Um da RGE com a CPFL e o outro agora da CE Equatorial. São dois modelos distintos de contrato, com diferentes regras de execução, com diferentes prazos de resposta de serviço, com diferentes multas contratuais e prazos de rescisão em caso de o parceiro não fizer as contrapartidas adequadas. Isso ainda assim é diferente da privatização. Né? A privatização, né, vendi, entrega a chave, a partir de agora é contigo. Bom, por que não se faz privatização em utilities? Né? Porque, em geral, você tem um problema do monopólio, entregar um monopólio estatal para um monopólio privado. Então, em geral, se adota o conceito de concessão em vez de privatização para que tu consiga ter um controle estatal, um regramento sobre aquele serviço prestado. O que eu vejo no Rio Grande do Sul, de maneira geral, é uma incapacidade do poder estatal regulador de fazer valer a sua posição contratual. Além disso, contratos, às vezes, com problemas. Tá? E aí precisa de uma certa mediação, só que a própria Gerdes, a gente tem pleiteado isso, uma qualificação da Gerdes, reforço de seus quadros e maior capacidade de fiscalização e execução dos termos contratuais junto às concessionárias para que o serviço melhore. Porque ninguém mais do que um defensor de concessão e privatização para querer que funcione o contrato, que a concessão funcione. Porque senão ninguém mais vai defender concessão e privatização, todo mundo vai querer manter estatal. E a gente às vezes também esquece de que quando uma coisa é concessionada, a gente tende a sobrevalorizar o que está acontecendo no momento presente e romantizar o que está no momento passado. Né? Pensa em quem é pai, né? E quem é mãe aqui está nos assistindo. Os primeiros 3 meses é um caos no neném em casa. Passa 2, 3 anos, tu tem saudade. Tu teve privação de sono, muitas vezes tu queria, sei lá, tu era testado na tua sanidade mental por tudo, né? Por aquele ambiente caótico que provoca uma criança que tu ainda não tem experiência de criar e como é que reagir, e se está com fome, se não está com fome, se está doente, se não está doente, tudo mais. Mas a gente, passado um tempo, romantiza, diz assim, que saudade de ter um nenenzinho e tudo mais. Tu esquece o quão sofrido era não dormir. Só lembra da parte boa. Exato. E no caso das concessões de energia elétrica, por exemplo, bom, aí para isso que a gente olha para os indicadores de desempenho. A CE estatal era a pior concessionária, a pior fornecedora de energia elétrica do Brasil, há 3 anos consecutivos. Estava sendo descredenciada pela ANEEL, Agência Nacional Reguladora. Ela ia deixar de ser prestadora, sendo uma estatal, pela insuficiência que tinha na qualidade de serviço e, além disso, de não investir. A SE Equatorial assume e tem quase 95% do parque elétrico em situação de extrema precariedade. E ela comete alguns equívocos. Primeiro, que ela faz um plano de demissão voluntário e tira metade da mão de obra que tinha entendimento e experiência para lidar com as manutenções de emergenciais. Erro grave. Segundo, entrou sem nenhuma comunicação. Não avisou o consumidor do estado que estavam as coisas quando pegou. Ela entrou meio... took it for granted, né? Achou que, tipo assim, aqui, vamos todo lá, mundo sabe qual é a situação. E aí começou a tomar ferro. Eu imagino, tá, que no médio prazo tu vai ter uma certa estabilização do serviço num patamar de qualidade superior ao que era estatal. Aliás, hoje, pelos indicadores de número de horas de interrupção, número de interrupção por mês, investimentos em valor financeiro de manutenção e de novos equipamentos, já está muito superior ao que era a CE estatal. A mesma coisa se verifica também com a Corsã AEGE. Só que, no curto prazo, tu tem todo esse choque de implementação, de adaptação e de uma estrutura, muitas vezes, que a empresa privada chega e está bagunçado e tem uma estatal que sabia dominar os atalhos. Especificamente, por exemplo, em Canela, a Corsã, até 2029, tem que fazer 100% da conexão do esgoto. Na verdade, tem a lei
nacional. Sim, a lei é até 2032, mas eles vão até 2029 lá E aqui eles estão querendo antecipar. E eles vão cortar, vão abrir a cidade toda, né? Não tem que fazer. O calendário de obras é extremamente intenso. Apertado, né? Porque imagina 5 anos. Para cumprir o programa do Marco Legal tem isso também, né? Mas assim, isso não significa que toda concessão é boa. Porque se o contrato for ruim, tu vai ter dificuldade. Pega os contratos das concessões feitas do governo Dilma com Guido Mantega aquela vez. 2013, 2014. O que aconteceu? O governo fez concessão por ser obrigado a fazer, porque não tinha mais dinheiro para fazer nada. Ele fez concessões sem querer fazer concessão. Então ele fez contratos horríveis, botando inclusive em cláusula contratual a margem de lucratividade, mesmo com ganho de eficiência na operação. Então teve aeroportos, tipo Galeão, Guarulhos, Viracopos, que foram devolvidos pelo parceiro privado. Falaram assim, não, começaram a operar e viram que não tinha como fechar a conta. Não para em pé. E Guarulhos, em específico, Guarulhos hoje é um dos piores aeroportos que tem no Brasil e é uma concessão, porque virou uma concessão paraestatal, que é uma espécie de estatal que ajuda a gerir, é uma mistura meio que de infraero com um fundo privado. E aí nem banheiro consegue ter sabonete, papel higiênico, parece a infraero do passado. Né? O que eles entregaram de fato, que estava redigido no contrato, foi o terminal internacional novo. Essa é a preocupação, né? Por isso que eu comentei logo no início desse caso, né? Caso aqui específico da RGE, eles levam ao pé da letra. Se é tanto que eu posso levar, eu vou levar até tanto, tá tudo certo, né? Então essa qualidade, tanto de contrato quanto de fiscalização, ela é extremamente importante. E aí tem um ponto da cultura brasileira de maneira geral, especialmente do setor estatal brasileiro, a burocracia partidária, que é aquela aversão ao capitalismo e ao lucro, que pune o consumidor e o cidadão nesses termos contratuais. Por que tinha uma cláusula limitando a lucratividade da concessão pelos ganhos operacionais de eficiência de uma concessionária? O que é isso senão simplesmente uma política de inveja? Não, se a empresa for mais eficiente do que o burocrata pensou na hora de redigir o contrato, ela não pode ficar com o dinheiro. Sim, qual é o estímulo que eles vão ter de ultrapassar aquela... Então assim, a gente redige contratos sob uma lógica de que, não, mas também não dá para entregar... Não dá para ganhar muito, né? Não dá para ganhar muito, senão vira exploração. Mas, gente, se está economizando para o poder público, se está sendo mais eficiente para o consumidor, por que não deixar o cara usufruir em produtividade, lucratividade dos contratos? Aliás, bonificar. Por que ele não bonifica? E essa mesma lógica podia estar aplicada em N outros serviços públicos. Imagine se as escolas pagassem melhor os professores que melhores ensinassem seus alunos. Imagina se os hospitais com melhores taxas de atendimento, rapidez de atendimento e de cura, tivessem também melhor acesso a receitas e bonificação. Imagina. Então, assim, a gente vive uma lógica de governança muito avessa ao sucesso. E é curioso que a gente fez contratos tão bons lá quando a gente começou, né? Na questão da privatização das teles, né? Mas aí é um outro modelo de governança que foi privatização e não concessão. As telecomunicações foram privatizadas, não foram concedidas. Tá, mas depois tu abriu, né? Tu privatizou aquelas que tinham um monopólio e depois tu abriu aquilo para outras empresas operando, mas aí de fato foi privatizado. Sim, concordo. Mas aí tu ofereceu ao mercado e depois tu possibilitou ao mercado algo que era monopólio estatal e tu permitiu uma certa concorrência, ainda que seja um oligopólio regulado. Tu permitiu um ambiente concorrencial muito mais... Em termos, porque primeiro teve as grandes operadoras, mas se a gente for pegar o caso de internet, por exemplo... Hoje já está... Os pequenos provedores, as pequenas operadoras tomaram conta de onde as grandes operadoras não queriam investir o seu capital e hoje, claro, está consolidando de novo o mercado. Né? Primeiro expande, né? Agora os outros mas isso é um movimento normal do capitalismo. Né? Mas permitiu o quê? Permitiu que praticamente todo mundo tenha acesso e ouso dizer, olha, cara, o Brasil tem os melhores acessos à internet do mundo. Com certeza. Né? Não, a gente vê isso... Países do primeiro mundo, assim, cara... E inclusive em telefonia, né, 5G, cobertura, por conta, né, das questões que a Anatel impõe, né, de tecnologia, de obsolência, enfim, né, de ter que substituir a rede, de trocar a rede, de fazer novos leilões de banda. É um sistema que funciona, né? Tomara que a gente chegue a essa maturidade também, né, na parte de energia elétrica, de saneamento. Mas também... Claro que isso é muito mais difícil de tu criar pelo menos um oligopólio, né? Porque como é que tu vai ter duas empresas de água, duas empresas de luz? É isso, né? Utilities é o dilema, né? Esse é o grande dilema. E ao mesmo tempo, né, vendo o outro lado, né, são setores com margens apertadas, né? Exige muito investimento, então acaba que é difícil de tu sair de um oligopólio, porque é uma barreira de entrada muito grande para novos players, né? Mas isso por conta da legislação nacional, né? Porque a legislação nacional, se tu quer montar um banco, um operador de telefonia, tu tem que ter abrangência nacional, cobertura nacional, atendimento, enfim, ele te exige uma estrutura... Claro, hoje já está muito mais flexível, né? Para tu começar uma operadora local e tudo mais. Mas a gente já teve um passado de telecom que era
Ou tu nasce nacional ou tu não nasce. Né? Eu sempre comento, acho que já comentei até com o Gui, que nós estávamos viajando e chegamos na Inglaterra e aí me chamou a atenção um cartaz lá e eu digo, será que eu li certo esse cartaz, né? E era da empresa Octopus, que é uma das empresas que fornece energia elétrica na cidade de Londres, né? E eles estavam celebrando 7 anos de nenhum cliente sem corte de energia. Durante 7 anos, nenhum cliente da empresa ficou 1 minuto sequer sem energia elétrica. Então é possível, né? Fazer. Mas olha que interessante. Tu pega, por exemplo, né, uma das coisas que causa interrupção energética com frequência é que fiação aérea em temporais. Né? O que acontece? Por que geralmente cai a luz? Boa parte das vezes não é por culpa da concessionária. É porque a prefeitura não faz a manutenção arbórea, que é sua competência, os galhos batem na fiação e a fiação se rompe. Pior do que isso, né, cara? Enterra os fios, né? Por favor. Um carro bate. Só que o que acontece sobre enterra-fio, a legislação brasileira praticamente não permite. A regulação da agência reguladora, as normas da agência reguladora, cara, são quase impeditivos. Tu tem basicamente quando tu olha ali para a ANEEL, tu tem que primar pela modicidade tarifária. Logo, tu tem que pensar sempre na estrutura mais barata possível para a tarifa do usuário. Bom, nem sempre a mais barata possível vai ser o melhor retorno sobre o investimento no longo prazo, vai ser o melhor, né? E aí tu acaba fazendo com que o incentivo para a concessionária a fiação aérea é mais barato para mim. Eu treino minha equipe só para fazer manutenção disso aqui. E aí de quem quiser enterrar sua fiação. Se vira, faz sozinho. E então, nos lugares que você acaba enterrando, geralmente tem aporte de recurso público, Tesouro Municipal, algum investimento público que vai lá, banca a obra de enterramento e ela tem que muitas vezes arcar com algum tipo de contrapartida de patrocinar. Ou até privado, tá? Ou até privado, dependendo da situação. Ou até privado. Ou investimento privado. Né? Enfim, né? Mas é só pensar de novo, né? Se a gente olha a parte pública, tudo posteado, agora na tua casa, no poste para dentro, não tá aéreo, né? Não. A grande maioria das casas não está. É enterrado. É enterrado, né, cara? Então, o privado faz assim, por que o público tem que fazer do outro jeito, né, cara? Mas tu pega assim, a gente teve agora, tempos atrás, eu ainda estava na vereança em Porto Alegre e chegaram até mim alguns proprietários querendo fazer na sua rua os fios enterrados. Não conseguiram. Simplesmente a CE pegou e disse, não me interessa fazer, não quero. Porque a CE pode vetar isso, né? E aí, por que tu veta se a gente vai bancar tudo? Não, porque eu não tenho mão de obra especializada na manutenção subterrânea, vai me custar mais caro e eu não posso repassar esse custo para vocês. Aqui em Canela e Gramado ainda, eu acho que é possível e a RGE até é receptiva e tem sido receptiva a isso. Inclusive, ali em Canela, eles vão doar os projetos todos, porque eles já têm uma equipe que precisa atender Gramado. Então ele disse, a gente tem equipes híbridas agora aqui, legal, porque a gente precisa, né? Mas daí tu pega num lugar que, né, eles estão agora em São Leopoldo enterrando os fios também, então a gente começa a ter uma facilidade, né, de conseguir esse tipo de situação. Agora, olha que interessante, né? Nesse momento que a gente está passando de reconstrução do Estado, a gente está tendo uma grande oportunidade de pensar em como é que a gente pode também reconstruir a infraestrutura de maneira mais produtiva e que nos dê diferenciais competitivos. Assim como estradas e pontes, né, a questão logística de telecom, logística energética, logística de saneamento, logística viária, todas elas podem te dar melhor desempenho econômico. Né? Quanto custa ficar um dia sem luz para uma indústria, uma empresa? Né? Ou seja, valeria a pena, em alguma medida, talvez o governo investir. Pensar mais a longo prazo, né? Ajudar a fazer em alguns locais, né? Alguns polos econômicos têm uma ligação de energia elétrica diferenciada com fios enterrados, porque custa mais para a economia do Estado perder luz ali por 1, 2, 3 dias. Tudo bem, as empresas já acabaram resolvendo isso, elas mesmas contratando seus geradores. Em geral, o setor privado internalizou esse custo e repassa para o consumidor. Né? Mas isso tornou a nossa vida como consumidores mais cara. Né? Só me lembrei, ele comentou, inclusive, o dia que a gente teve a reunião lá com o superintendente da RGE, né, que eu não sabia disso. Por exemplo, quando o poder público decide duplicar uma via ou alterar um trajeto, né, de uma determinada rua, se os postes já são de concreto, o custo da modificação dos fios, da posição dos fios, é do município.
A EGE não faz isso, ela só faz Por isso que a gente tem várias ruas com poste no meio. Exato. Ela só faz isso se os postes forem de madeira, porque ela tem uma obrigação contratual de substituir os postes de madeira por postes de concreto. Daí ela já aproveita essa situação, né, para faturar uma grana. Para faturar não, para já que ela vai ter aquela despesa, né? Mas se o poste é de concreto e tu alarga uma via ou tu duplica uma via, a responsabilidade por tirar aquele poste do meio da via e botar pro lado é de quem está fazendo a obra, no caso, né, do município, do estado, enfim, né, ela até indica aqueles fornecedores que trabalham para ela, mas quem paga a conta é quem está fazendo a obra, em última análise. Aproveitando o tópico privatização ainda e saindo do utilities, né, como é que tu vê a questão na saúde e na educação? Saúde e educação são reféns de um sistema estatal, paraestatal, né, e o consumidor que sofre com isso, né. A gente tem, por exemplo, na educação, a nova lei do Fundeb para mim foi uma lei terrível porque ela impediu as prefeituras de usarem recursos públicos federais arrecadados de impostos para contratar vagas em escolas privadas para oferecer vaga gratuita para os alunos da rede pública. Ou seja, a gente condenou o aluno pobre a ficar na escola estatal, sob gestão estatal, sob ensino estatal. E, em geral, essas escolas estão subordinadas aos interesses sindicais. Foram capturadas pelos sindicatos. Então, sim, é o pior dos cenários, né? O pobre no Brasil, ele tem que usar o SUS, ele tem que ter a educação estatal, que é de péssima qualidade, ele depende de transporte público, que em geral também não é bom, ele não tem saneamento, ele sofre com todo o problema de segurança no seu bairro, a dificuldade de acesso, muitas vezes, ao direito de propriedade, a sua documentação, a oferta de trabalho, ou seja, ser pobre no Brasil é muito mais difícil ser pobre em qualquer país mais envolvido. Por quê? Porque essencialmente a gente acredita que o Estado precisa estar presente especialmente para os mais pobres. Né? E é onde ele menos está presente. Não, é onde ele mais atrapalha. Né? Exato. Então é interessante isso, né? Porque assim, a gente... É como se a gente dissesse assim, não... socialismo para você, capitalismo para mim. Por você ser pobre, então pera que o Estado vai estar ali com você. Eu não te dou o direito de acessar a eficiência do mercado através de uma escola com vaga comprada, de uma rede privada, de um hospital que possa ser contratualizado com um contrato público, mas também comprando vaga por serviços, né, através dessa rede privada e por aí vai. Então, assim, tem uma série de nuances, embora sim tenha as críticas a muitas terceirizações no setor da medicina, e eu acho que o Brasil tem aprendido também com muitos desses contratos no que fazer e no que não fazer, né? Mas assim, a gente ainda está distante daquilo que países envolvidos fazem. E acho que é uma questão que a gente só está distante porque a gente ainda não conseguiu fazer um esclarecimento da população sobre isso, sobre qual o tamanho da conta que ela paga, sabe? Porque essencialmente é isso, né? A direita, os liberais, ainda não conseguiram vencer nesse debate, ainda não conseguiram mostrar seus argumentos e a sua razão. Então, especialmente a camada mais pobre e muitas vezes menos instruída fica mais sujeita à demagogia de que, não, né, a prefeitura vai cuidar de ti, a Secretaria de Educação vai cuidar de ti, a Secretaria da Saúde vai cuidar de ti. E aí é curioso, e né? aí é o barato que sai caro. E é curioso que às vezes daí a própria esquerda se apropria de determinadas ideias, entre aspas, inspiradas nessa questão, por exemplo, da compra de vagas, né? Porque o FIES nada mais é que uma compra de vagas nas universidades privadas pelo Estado, né? E aí eles dizem que isso é o máximo, que botou o pobre na faculdade, mas ao mesmo tempo negam que o ensino básico, né? Que é básico já de estudo, né? Que seria a base de tu começar a construir uma sociedade diferente, né? Aí esse direito é negado, né? Esse direito daí só fica para aquele que tem dinheiro e tem condições, né, de abrir mão do Estado para poder financiar a sua educação. Eu tenho brincado bastante com esse jogo de palavras, né? Que o PT é o Partido dos Trabalhadores, no nome, né? Porque ele já foi o Partido dos Banqueiros, o Partido dos Empreiteiros, o Partido dos Mensaleiros, o Partido dos Quadrilheiros, o Partido dos Amigos do partido, mas dos trabalhadores mesmo? Ainda não foi. Ou não é há muito tempo, se é que já foi. Agora um exercício simples, né? Façam esse dever de casa, tá? Entrem no orçamento do município, vejam qual é o tamanho do orçamento para a educação,
e vejo o número de alunos que a rede pública E tem. quanto custa isso E por quanto mês? custa cada aluno. E quanto é que custa uma mensalidade A escolar gente fez pública? isso na época da Câmara de Porto privada, Alegre aliás. e foi estarrecedor, né? A Secretaria de Educação naquela ocasião estava com o secretário Adriano, que era um ótimo secretário, aliás, né, conceituado, foi reitor da Universidade de Goiás, se não me engano, Federal de Goiás, mas é um excelente intelectual da educação e na época eu estava na Comissão de Finanças e Orçamento, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Porto Alegre. E a gente ajudou a levantar os dados, eles também tinham trazido alguns dados e chegou-se justamente a um valor de mensalidade que seria equivalente a um colégio Farroupilha ou Anchieta, ou seja, a nata das escolas privadas é o que a gente investia por aluno na rede pública com quase 50% de diferença no IDEB. Então, assim, né? E é engraçado, né? As pessoas não se dão conta disso. Eu tenho gostado muito de alguns conteúdos que eu tenho visto nas redes sociais, de alguns influenciadores que são brasileiros que estão morando, por exemplo, no exterior, nos Estados Unidos. Né? E tem um deles lá que é o Lucas Mantovani, não sei se vocês conhecem o conteúdo dele, né? Mas que ele vai para o supermercado e ele pega lá Guaraná Antártica, fala assim, tô aqui na Flórida, aqui, Guaraná Antártica aqui, né, tá $2. Quanto tá aí no Brasil? R$3. Dele, esquece a conversão, porque em dólar eu ganho mesmo que tu ganha em real. Que tu ganha em real, que o salário mínimo, elas por elas aqui. Eu compro mais barato o Guaraná Antártica aqui nos Estados Unidos do que tu aí no Brasil. Tá vendo como o SUS tá caro? Ele sempre brinca assim, esse é o custo do SUS, né? Porque o brasileiro, ele normalizou também o tamanho do estado servil que ele tá, né? Que era esse negócio, né? Pô, eu vou comprar essa xícara, né? Eu paguei imposto sobre a compra da xícara, de um dinheiro que recolheram imposto ao me pagar no meu trabalho. E uma vez que eu tenho essa xícara, eu vou ter que declarar no imposto de renda quanto que eu recebi ao longo do ano. E se eu for vender a xícara, eu vou ter que pagar imposto sobre a venda depois, ganho de capital. E se eu morrer, eu vou deixar de herança, eu vou ter o imposto sobre a herança daquilo que eu adquiri ao longo da vida. Assim, a gente está sempre pagando imposto sobre tudo, o tempo todo, e o que fica efetivamente né, do nosso trabalho, do nosso suor, é uma parcela muito pequena. E a gente está sempre bancando custos indiretos que a gente acaba não enxergando porque não é uma coisa tão evidente. Mas está ali, né? E esse é o tamanho do custo do Brasil, né? Que vai desde o auxílio creche retroativo de juiz, passando, né, pelos áudios de autoridades. iPhone, os de iPhones. TJ. Sei quantos, 50 iPhones, 100 iPhones. Exato. Né? De 500 mil reais. as passagens e o luxo da Janja. Né? Então, assim, tudo isso está na conta. Tudo isso tá na conta. É a casta, né? É a elite que não quer largar o osso, né? Que não é uma elite, às vezes nem uma elite sequer, às vezes uma elite intelectual, né? Mas é uma elite que está lá sugando, né? Isso é muito complicado. O parasita. O problema é que às vezes o hospedeiro morre, né? Tem que cuidar para não deixar morrer, né? Que é o que o governador Zema falou quando assumiu o governo de Minas, numa entrevista acho que foi para a Rádio Itatiaia, que ele propôs a reforma administrativa, né? E aí tinha que cortar um monte de secretaria e tudo mais e tal. E perguntaram, mas governador, qual é a motivação? Daí, carrapato ficou maior que o boi. Sensacional. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui. A gente tem que seguir com o nosso convidado agora, né, na nossa palestra. Então, se você não conhece o IFL, procure se aprofundar nas nossas redes. A gente tem encontros semanais, a gente tem toda um cronograma de formação, né, onde você consegue se aprimorar aí nos nossos 3 pilares. E agora a gente vai partir para o nosso evento aqui, que é um evento aberto com o Felipe, com mais de 50 convidados, né, mais de 50 presentes, entre nossos associados e pessoas que conhecem o IFL. E se Deus quiser aí, eu te agradeço, Felipe, que seja a primeira de muitas aqui conosco, né, Gui? Obrigado pela oportunidade e tomara que essas ideias cheguem para muitas pessoas. Obrigado pelo convite, prazer estar aí. Sempre que possível, tamo aí. Então tá, obrigado e até uma próxima.